Vanessa, eu queria começar te perguntando como que você vê, né, a profissão de assessor de comunicação parlamentar, de comunicação política. Eu sou suspeita para falar sobre esse mercado, porque é um mercado que eu amo, né? Eu adoro essa profissão, eu exerço ela há 16 anos e eu sou completamente apaixonada pela política em si, por essa relação, né, dos parlamentares com a população, com o país. É com essa profissão que a gente consegue entender bem o que é o brasileiro, né, e conhecer todas as características desse país nosso tão diverso. E o assessor de comunicação parlamentar em si, ele vem sofrendo várias alterações essa profissão ao longo dos anos. Em 89, com a redemocratização do país, ela se tornou mais importante, né? Se tornou mais vista, digamos assim, dentro dos mandatos, porque sempre houve essa figura, mas ela não tinha talvez essa importância, essa relevância que tem hoje. Porque, afinal de contas, o assessor de comunicação hoje, ele é o pilar central do mandato. Por que ele é o pilar central? Porque é ele que dá o tom da comunicação. Então é muito importante que ele entenda esse papel, como é que é o papel dele nesse mercado, nessa profissão em si. E nós, quando vamos exercer as nossas tarefas, a gente tem que ter, eu diria até o tamanho da importância dessa atitude. Não é só um trabalho que você acorda 8 da manhã e vai lá e faz o que tem que ser feito. Tem mais características aí, tem um emocional muito forte, tem que ter a vontade de fazer a diferença, você tem que gostar da política, tem que gostar de falar com as pessoas, de ouvir os problemas dela. Eu, pessoalmente, sou apaixonada por essa área, eu gosto muito do que eu faço e tento fazer o melhor dentro das ferramentas que a comunicação política nos traz. E cada dia isso vai evoluindo bastante. Então, que demandas assim você acredita que, de uma maneira geral, né, o assessor ele traz para a profissão dele? Essa profissão ela é muito multidisciplinar, né? Você não faz só uma coisa e não tem uma rotina. Você não acorda todo dia e faz a mesma coisa. Ela é muito dinâmica. E nessa dinâmica é importante que você entenda seu papel. O que exatamente você altera nesse jogo? O que de fato uma assessora de comunicação parlamentar interfere ali, tanto no jogo político, como também nas ações do parlamentar? Porque a gente interfere. Cada ação que a gente toma vem de uma imagem positiva daquele parlamentar. Então é muito importante essa conexão entre o assessor, o assessorado e a política. Esses são 3 elementos que precisam estar muito em sintonia. É um super desafio, então. É um super desafio, super mesmo. A cada dia eu tenho que me reinventar. A Vanessa de ontem não pode ser a mesma Vanessa de hoje. Por quê? Porque o digital muda, né? E a gente agora está com esse desafio, né, de fazer toda a comunicação, a maior parte da comunicação online. E com as plataformas mudando, com todas as exigências que o novo mercado traz, é importante que o assessor aí vá se atualizando. E eu queria que você me contasse um pouquinho dessa função, que a gente entrasse um pouquinho nessa função estratégica, né? Uma pessoa, quando ela está de fora, ela não entende muito bem, né? Um jornalista ou um estudante de comunicação não entende muito bem o que é ser um assessor de comunicação na política, né? E essa pessoa ela precisa entender que de fato o papel dela é estratégico. Sim, e isso mudou muito, porque lá atrás, antes de 89, a comunicação ela era um fator, acontecia, mas ela não tinha esse pilar central. Hoje a população, ela quer saber de tudo, ela tem uma transparência maior. Então, tudo que um parlamentar faz, ela quer saber, ela quer conhecer e ela tem esse direito. E a gente, como assessor, tem esse papel de trazer as atividades parlamentares, as ideias do parlamentar, o seu comportamento social para a população. E quanto melhor a gente fizer de forma mais transparente, mais autêntica, mais sincera, isso for feito, eu acredito que melhor resultado nós vamos ter, tanto para o país em si, como para a gente como assessor. E o que você acha, na sua opinião, que o assessor precisa, a pessoa, né, que vai trabalhar com política, precisa ter como qualidades intrínsecas para conseguir transitar na área, né? Porque é muito desafiador mesmo. Para começo de conversa, né? O que o assessor, o que um candidato a assessor ou que um assessor iniciante, quais qualidades intrínsecas você acha que ele precisa ter? Com certeza amar política. Não tem como fazer essa profissão, não tem como exercer essa profissão sem amar a política em si, o legislativo, gostar dessa interação com as pessoas, gostar de conversar com as pessoas, ouvir as pessoas especialmente.
Quem trabalha com política tem que ter um ouvido muito apurado, tem que ouvir muito e tentar, na sua melhor estratégia, da forma mais eficaz, mostrar para a população o que aquele representante está trazendo de melhor para o país. De certa forma, ter uma ótima capacidade operacional e sensitiva, né? Também. Sim, com certeza. Acho que operacional, com certeza, especialmente com essa exigência de tantas tarefas. Você precisa ser muito dinâmico e ter uma estratégia sua própria. Além da estratégia de comunicação, que eu já disse até em alguns vídeos no Instagram, também uma estratégia pessoal, de organização, de administração de tempo, de objetivos muito claros. Tudo isso vai fazer com que a profissão que você está exercendo, ela seja mais leve para você e também mais efetiva por mandato. Porque pensando que quando você é contratado para ser assessor de um parlamentar, você faz parte de um conjunto de várias pessoas tentando construir ali a imagem de um parlamentar e levar para o povo, para a população, para o Brasil, o melhor que aquele parlamentar puder oferecer. Nessa pegada aí dos desafios para os profissionais, quais que, na sua opinião, com base na sua experiência, você destacaria como os principais, assim, para a gente começar a falar sobre isso, né? Porque muita gente, o que é notícia é o político, o que é notícia é o parlamento em si, são os partidos, enfim, essa é a notícia, né? E no bastidor a gente sabe que muitas coisas acontecem. Eu queria que você destacasse, então, alguns desses desafios para os profissionais com base na sua experiência. Você falou uma coisa importante, que nós somos isso, assessores de bastidor. É nos bastidores que nós, como assessores parlamentares, nós vamos dar voz, ampliar a voz desse parlamentar, eu diria. É com esse trabalho que nós vamos dar visibilidade ao trabalho político, pessoal, profissional desse assessorado. E você me falou uma coisa interessante, que é como nós lidamos com essas funções, como nós conseguimos nos preparar para isso. E eu identifiquei ao longo desse tempo todo, especialmente nos 2 últimos anos, que foi quando eu digo que fiz a virada da minha vida, porque eu era engolida pelas atividades, eu era praticamente um vagão em velocidade constante e uma velocidade, digamos, nada positiva, porque era muito atropelada as minhas funções. E então, com essa virada nos últimos 2 anos, eu identifiquei 4 pontos que eu acho que se o assessor hoje ele conseguir se dedicar a solucionar essas questões, ele vai trabalhar de forma mais efetiva, mais tranquila e vai obter melhores resultados, porque ele vai conseguir dinamizar todas as atividades e ter uma vida mais saudável, mais tranquila, com melhor qualidade de vida. Eu identifiquei que os principais pontos de dificuldade dos assessores são a falta de tempo, falta de planejamento, desatualização do mercado de trabalho e a 4, desconhecimento sobre a importância do marketing digital agora no marketing político. Porque da eleição do Obama para cá muita coisa mudou na comunicação. E a eleição do Trump, a última eleição dele especialmente, trouxe um novo conceito da comunicação. Lá em 2008 no Obama a gente já viu o impacto das redes sociais, tanto na comunicação como também na escolha do candidato. Isso está sendo cada vez mais um critério para o eleitor. O eleitor se atualiza do trabalho parlamentar e a escolha do candidato dele pelas redes sociais. Então isso fez com que o assessor teve que lidar com tudo isso ao mesmo tempo, porque isso foi uma avalanche. A gente fala de 2008 para cá, parece até um prazo extenso, mas na verdade não é. Para uma comunicação, para uma estratégia, para um comportamento do eleitorado e das assessorias, é um espaço de tempo muito curto. E como que essa desatualização profissional se expressa na prática, na sua opinião? Eu venho observando, conversando com colegas, que há uma resistência muito grande em aceitar que a comunicação mudou, especialmente do papel da comunicação digital. Muitos ainda falam, rede social não dá voto, rede social é uma bobagem. E a gente, quando vai avaliar as estatísticas e também acompanhar as eleições pelo mundo afora, né, os Estados Unidos são percussores nessa questão digital e nos ensinam muito de qual é o papel das redes sociais hoje, tanto na divulgação parlamentar como nas eleições propriamente ditas. Então esse é um processo que eu acredito que primeiro a pessoa tem que aceitar que há uma atualização, que ela precisa fazer esse processo, que tudo que ela aprendeu na formação dela ou até mesmo no dia a dia dela mudou. Por exemplo, eu em 2004, quando me formei,
das 5 atividades que eu exerço diariamente, 4 eu não exercia, não tinha nenhuma relação comigo. Eu apenas fazia assessoria de imprensa, essa era a minha única função. E hoje eu tive que incorporar 4 novas atividades ao meu cotidiano. E ainda sempre digo que tem o pulo do gato, que é a assessoria legislativa. Então, se a gente for fazer um balanço dessa atividade, são 6 funções que têm que ser executadas diariamente. Então, isso requer uma atualização, requer um conhecimento de como fazer isso e, especialmente, de como fazer isso de forma efetiva. Porque saber que é importante as redes sociais é uma coisa, isso tem seu valor. Mas eu acho que a grande importância para todos nós como assessores é sabermos como utilizar essas ferramentas a favor do parlamentar e da comunicação. Então, Vanessa, você falou aí dessa questão da desatualização, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa resistência à mentalidade, né? Porque é uma questão de mentalidade. Antes de você se atualizar em qualquer coisa, você precisa entender, foi o que você falou, né? Reconhecer essa dificuldade e então, a partir disso, tomar as atitudes. Mas muitas pessoas ainda estão presas, digamos assim, né? A uma mentalidade antiga de fazer política, de fazer comunicação. É verdade, muitos assessores não conseguiram dar o primeiro passo, que é entender que a coisa mudou, é aceitar que a comunicação política mudou. E sem esse primeiro passo, não adianta fazer atualização, porque ele vai fazer um curso importante, até de renome aí, e ele não vai aprender quase nada, não vai aplicar nada, porque ele não acredita naquele processo. Ele não acha que o digital é importante, ele ainda acha que o importante é balançar bandeira, entregar panfleto, ir lá pedir uma entrevista na rádio. E isso tudo também é importante. Isso é essencial. Eu disse isso em alguns vídeos. Assessor de imprensa, essa assessoria de imprensa que a gente faz, todas essas funções são importantes. Mas aí vem o digital. E o digital muda tudo. Ele muda todo o quebra-cabeça da comunicação. Porque a centralidade da busca de informação está nas redes sociais. Uma pessoa, quando ela acorda, a primeira coisa que ela faz é pegar o celular. Ela vai para as redes sociais, ela vai ver os amigos, ela vai se informar do que aconteceu no país, ela vai ler os jornais, tudo ali, naquelas plataformas. Então, se ele não aceitar que esse processo digital veio para ficar e que está alterando o processo legislativo, o processo eleitoral, dificilmente ele vai conseguir uma atualização efetiva. E eu gosto muito de dizer, eu gosto muito de um livro que chama Quem Mexeu no Meu Queijo. E esse livro é essencial para tratar dessa questão. Que a pessoa está ali como os ratinhos, né, indo fazendo o mesmo caminho, até que o queijo acaba. E é isso que está acontecendo com muitos colegas profissionais que trabalharam 20, 10 anos na comunicação, têm experiência valiosa, mas que estão sendo substituídos por meninos de 20 anos, sem formação acadêmica em jornalismo, mas que são experts nas redes sociais, eles sabem lidar com a linguagem. Esses assessores, eles ainda acham que redes sociais é um meio, é um jeito de jogar ali o conteúdo já que tem as redes sociais. E não é esse o caminho, pelo menos avalio eu que não é mais o caminho. O caminho é entender as redes sociais como um cotidiano, como a vida espelhada no digital. O parlamentar, ele vive no digital. É ali que ele vai conversar com o público, é ali que ele vai entender o que a população precisa. Porque ela deixa ali os comentários, as reclamações dela. E especialmente eu gosto de dizer que é nos comentários que você entende o que o seu público quer. É com as respostas que eles dão àquela publicação tua que você vai entender a próxima que você deve fazer. Porque nós estamos aqui na comunicação política para dar respostas, para interagir com a população, para mostrar para ela o que acontece no dia a dia da política, que muitas das vezes é um campo desconhecido pela população. A assessoria parlamentar, por exemplo, de comunicação, pouquíssimas pessoas sabem o tanto que isso é trabalhoso, o tanto que isso é um universo complexo. Alguns ainda acham que assessor de parlamentar tem poucas atividades, está ali mais para ficar do lado do político, e não é verdade. Essa estrutura ela é muito complexa e ela traz nuances muito importantes. Então, o primeiro passo é mudança de mentalidade. E o segundo seria buscar cursos que tragam esse conteúdo, que traga essa atualização, e pode ter certeza, tudo isso vai contribuir muito para que você possa exercer a sua atividade com mais leveza e, principalmente, você continuar no mercado de trabalho. E Vanessa, como que esse estado de desatualização profissional, né, o assessor não está preparado para os novos tempos, como que isso afeta emocionalmente o assessor, né? Afeta muito, muito. Especialmente na saúde tanto física quanto mental. Muitos assessores, né, são cometidos por ansiedade, síndrome do pânico, estresse,
E todos esses sentimentos, essas interferências vão atingindo também a parte física, né? Então, eu, por exemplo, tinha muitos problemas de intestino, de dor de coluna, de muita ansiedade e até eu diria assim que eu era uma reclamona nata. Porque todo dia eu tinha muitas reclamações, porque eu trabalhava, passava 16, 17 horas, saía 1 da manhã, chegando 8 da manhã e não conseguia terminar as tarefas. Eu era engolida por elas e emocionalmente eu ficava arrasada, triste. Era a sensação de deitar no travesseiro e não ter feito nada. Naquele dia que eu trabalhei 16 horas, 17, 18. Então, emocionalmente isso afeta muito ao assessor. Se ele não tiver um planejamento, ele vai sendo engolido pelas demandas, se sente inferior, porque os parlamentares comparam o desempenho com outros, todo parlamentar conversa sobre comunicação com outros parlamentares, especialmente no partido, e você acaba ficando sufocado por aquelas demandas. Você está sempre sendo cobrado, e a sensação de que você nunca fechou no positivo. Por isso que emocionalmente é muito desgastante. Quanto mais atualizado esse assessor tiver, mais chance ele vai ter de desempenhar isso de forma mais positiva, resguardando a sua saúde física e especialmente a sua saúde mental. Então, aproveitando esse gancho, eu queria que você me contasse um pouco como que afeta, então, exatamente a carreira, né? Como que pode ameaçar, como a desatualização profissional ameaça concretamente uma carreira? Olha, afeta muito. Além do impacto emocional e físico, afeta muito a carreira, porque o mercado ele está cada vez mais exigente. Hoje um parlamentar, para contratar um assessor, alguns partidos já fazem até uma seleção muito minuciosa do que ele diz que sabe fazer e na prática o que ele faz. Muitos aí estão querendo saber se você sabe mexer no Google Ads, se você mexe bem nessa questão da gestão do tráfego, eles vão fazer uma reportagem com você para entender se você sabe de fato escrever bem, vão pedir para que você faça uma postagem nas redes sociais, analise um número, uma estatística. As exigências elas estão cada vez mais complexas e maiores. Então, quanto mais atualizado aquele profissional tiver, mais fácil vai ser para ele se manter nesse mercado. Eu avalio que nos próximos anos, especialmente na próxima eleição, as exigências vão ser muito maiores, porque a cada eleição muda muito o formato da comunicação. Introduz-se novas ferramentas, novas formas de comunicar, ou melhor, outros caminhos de se comunicar. Então é muito importante que essa atualização venha e venha rápido. Quando que você percebeu essa desatualização na sua carreira? Há 3 anos eu fui a uma reunião com alguns assessores e com alguns parlamentares, eles entraram para a sala para se reunir e nós ficamos ali fora esperando, aguardando. E tinha um rapaz que trabalhava com um partido. Começou a falar sobre algumas coisas, eu fiquei ouvindo aquilo, lead, chatbot, e-mail, lista de e-mail, e eu fiquei calada, né? Perguntei a ele, mas você está fazendo isso para alguma venda? Está fazendo isso na internet? Me surpreendeu mesmo aquelas palavras. E ele disse, não, estou fazendo tudo isso dentro do partido. Quando ele me falou em lista quente, lista fria, captura de leads, eu fiquei perdida mesmo, e me deu até meio um pânico, assim, que eu fiquei com medo do meu parlamentar um dia me perguntar sobre tudo aquilo, né? Então foi aí que eu descobri que eu estava desatualizada. De fato, eu não sabia, tinha uma noção, claro, todos nós jornalistas temos uma noção básica aí do marketing digital, do marketing político, mas não aquela profundidade, não aqueles termos específicos, porque faz diferença. Você pode saber muito bem executar uma coisa, mas não necessariamente você sabe exatamente aquela palavra numa conversa mesmo, de você se posicionar sobre a sua estratégia. E foi aí que eu descobri que eu estava desatualizada. E você acha que de lá para cá isso se tornou uma ameaça real às carreiras dos assessores? Ah, sim, com certeza. Eu não tenho a menor dúvida de que virou uma ameaça, tanto para o assessor como para o parlamentar, que não se enquadrar a essa nova forma de comunicar, esse novo formato. Na verdade, as comunicações já fazem isso há muitos anos, mas a intensidade e o passo a passo que isso é feito hoje, respeitando as leis, respeitando as regras eleitorais, mudou muito. E por isso é preciso que você se atualize. Eu faço atualizações hoje mensais, eu tenho todo mês um novo curso sobre algum assunto que eu não estou dominando com tanta excelência e vou aí mensalmente escolhendo um ponto para melhorar na minha atuação. Então, para a gente finalizar esse ponto, que conselho você daria para um assessor ou para um aspirante assessor de comunicação política que queira entrar na carreira, né, para realmente
entrar com o pé direito, ou então que queira se atualizar? Olha, eu vou aqui tomar liberdade de dar alguns conselhos, né? Eu acredito que cada um de nós sabe exatamente o que precisa. No fundo, cada um de nós sabemos quais são nossos pontos de melhoria. Mas de todas as formas, eu vou dizer um pouco da minha experiência. O primeiro passo eu avalio que seja querer. Precisa querer fazer essa mudança, precisa querer fazer essa atualização. E essa atualização que eu falo não passa só sobre o mercado de trabalho, passa sobre você, sobre o que você quer para a sua vida, quais são de fato os seus objetivos. Então eu gosto de dizer que essa transformação passa por 4 grandes pilares. O primeiro é o físico, de você entender a importância da atividade física, do cuidado com a sua saúde, de quão importante vai ser introduzir esse hábito na sua vida. Depois disso, eu acho que é importante cuidar da inteligência emocional. Hoje, os profissionais, o mercado de trabalho em si, está procurando profissionais que sejam inteligentes emocionalmente, que eles estejam preparados para os dias de pressão, para os estresses, para as rotinas, para os desafios, e que ele emocionalmente saiba lidar com tudo isso que acontece, especialmente aí nos desafios do mercado político. O terceiro ponto que eu gosto de frisar bastante é a questão de você lidar com a atualização. É você fazer curso mesmo, não tem outra forma de se atualizar. Você pode começar pelo YouTube, por exemplo, se você agora não tiver um recurso disponibilizado para isso. Você pode ali procurar cursos no YouTube mesmo e ir vendo. Por exemplo, você quer aprender sobre tráfego. Você digita ali tráfego, do básico, começa pelos vídeos e vai aprendendo um pouco a se familiarizar com essa nova plataforma. E depois disso você vai evoluindo, né, nesse ponto, vai procurando cursos mais detalhados, cursos mais aperfeiçoados. Tem muita gente boa no mercado, muita gente trazendo coisas novas a todo tempo e facilitando a nossa vida ao introduzir essas informações de forma muito compilada. E eu acho que o quarto pilar é o financeiro, porque a partir do momento que você se atualiza, você vai conseguir uma posição no mercado de trabalho melhor, você vai conseguir aí um aumento salarial. Por quê? Porque todo político procura bons profissionais. Ele quer um profissional qualificado para cuidar da comunicação, um que passe segurança para ele. Então eu avalio que se você cuidar da saúde, do emocional, fazer uma atualização profissional e cuidar das suas finanças, você vai conseguir aí avançar e ter uma vida mais equilibrada e maior qualidade de vida. Você falou no começo que um dos problemas mais críticos, né, para o assessor é a falta de tempo. Como que você caracteriza essa falta de tempo na realidade da assessoria parlamentar? O que é isso, né? De forma prática, nós exercemos muitas tarefas, são muitas atividades. Eu diria assim que isso pode ser resumido em 6 grandes atividades para exercer diariamente. Então você é um pouco assessor de imprensa, gestão de tráfego, gestão de redes sociais, estrategista digital, tem que cuidar do legislativo, tem que fazer interação. Se você der uma olhada nesse panorama, são milhares de atividades em cada uma desses pontos. Então, como é que você gestiona tudo isso? Como que, de fato, você consegue, em 24 horas, cuidar de todas essas tarefas? Especialmente as mulheres, têm muito mais desafios aí. Porque a mulher, ela é mãe, ela é irmã, ela é filha, ela é esposa, ela é assessora, ela é dona de casa. Então, são muitas atividades para além do profissional também. Além de você conseguir gerenciar seu tempo no profissional, você também tem que gerenciar ele no emocional. Eu gosto de contar uma história que foi quando digamos que a minha ficha caiu. Eu tinha um compromisso com os amigos para jantar às 10 da noite e pretendia sair do trabalho às 7 para casa, me arrumar e ir ao compromisso pessoal. E quando eu me dei conta, já eram 9h30, eu não tinha nem terminado minhas atividades, meu marido já me ligava, chamando, e aí, quando é que você vai chegar? O pessoal está esperando a gente, era aniversário de um grande amigo. E eu me vi naquele momento engolida emocionalmente, profissionalmente e pessoal, porque tinha cobrança pessoal dos amigos, do esposo. Então, foi ali que eu percebi que eu gerenciava mal o meu tempo. Foi aí que eu descobri que eu precisava organizar isso de forma mais produtiva e mais saudável. Então, a recomendação que eu dou, que eu converso muito com os meus amigos, primeira coisa, você tem que entender essa dinâmica do tempo. E que as tarefas nunca vão acabar.
E aí, quando eu vou, além da minha experiência pessoal que eu acabei de relatar para você, tem a conversa com os amigos, com os colegas assessores também. E a reclamação, eu diria que é quase unânime. Todos estão desesperados. Não tenho tempo para nada, não tenho como ver meu filho, eu não consigo cuidar da minha casa, eu não consigo ter várias vidas, né? Que todo ser humano tem várias vidas. Tem a pessoal, tem a profissional. E não existe pilar mais importante. Todos os pilares são importantes. Então é importante ter uma carreira promissora? Sim, mas é importante ter um ambiente familiar saudável, cuidar da sua saúde, né? Cuidar da sua vida como um todo. E foi com essa conversa com o pessoal, fui percebendo isso, que eles também estavam atolados na falta de tempo. E ainda acontece muito, viu? Recentemente eu conversei com um colega que me falou que ele não se lembra de ter passado mais que 2 horas do seu dia cuidando da sua vida. Sem olhar o celular, sem estar ansioso, preocupado com alguma coisa que pode acontecer naquele momento. Eu tenho colegas que dizem que vão ao banheiro tomar banho com o celular ao lado, porque tem medo do parlamentar ligar ou de acontecer alguma coisa, de acordar às 7 e às 6 ter acontecido alguma tragédia na política. Então isso mostra como os assessores estão sofrendo com essa questão, como a falta de tempo está engolindo a vida. Porque a vida não é só profissional, não é só ser assessora, a gente também tem que cuidar dos outros pilares. Isso afeta emocionalmente, né? Isso afeta muito. Afeta na saúde e afeta nas relações. Muitos se separaram, muitos estão vendo os filhos distantes, porque não tem tempo de ter uma relação com os filhos saudáveis. Eu tenho uma colega que me falou que ela passou quase 2 meses sem conseguir visitar a mãe, de ter um almoço de 1 hora sem celular com a mãe. É uma reclamação muito frequente entre os familiares que a gente não larga o celular, né? Então isso é importante, essa gestão do tempo, separar momentos em que você vai estar presente naquele compromisso. Então, organizar a sua agenda para que você execute seu trabalho, mas ao momento que for o seu momento, você vai estar só cuidando do da sua vida, né, do seu pessoal. Que conselho você daria para um assessor de comunicação parlamentar que se sente engolido pelo trabalho, que não tem tempo, está se esgotando, está querendo sair disso? Que conselho você daria? É possível melhorar? Sim, claro que é possível. Eu consegui fazer isso de forma, acredito, mais criativa. A primeira coisa que eu acho que é importante é a pessoa entender que ela tem esse problema. Entender que isso é um problema. Muitos ainda acham que não, muitos têm orgulho de dizer que passaram 12 horas na Câmara, 18, 20, que não tem fim de semana há meses. Para muitos isso ainda é um motivo de orgulho, tá? Então a primeira coisa que eu acredito é reconhecer que você quer fazer essa mudança. E a segunda é planejar. Aí nós vamos ter que ir para um detalhamento do planejamento da sua vida pessoal e da sua vida profissional. Vamos ter que relatar exatamente tudo que você tem que executar como profissional e todos os papéis que você exerce fora do seu ambiente de trabalho. É fazer aí um planejamento mesmo. Eu gosto de fazer semanal, mas tem muitas pessoas que fazem diário, outras mensal, aí é um pouco da personalidade da pessoa nesse planejamento. E eu vou até aqui dar um pouco da minha agenda. Eu, todos os domingos, antes do final do dia, eu faço as metas da semana. Quantas vezes eu quero ir à academia, quantas vezes eu quero andar de bicicleta, que é um hobby que eu tenho, hobby recente, mas que eu estou gostando bastante. Como é que eu vou tratar as questões da semana com o parlamentar, o que exatamente será a minha estratégia de comunicação naquela semana. E as outras atividades que eu gosto de fazer, as periféricas, né, que é ir no supermercado, limpar a casa, lavar roupa, que todas essas são funções que eu ainda executo. Então eu faço um planejamento, exatamente como eu vou encaixar isso nos 7 dias da semana. E vou flexibilizando. Se eu penso em ir à academia segunda, quartas e sextas, e na quarta acontece um episódio político em que eu tenho que chegar muito mais cedo no trabalho, a primeira coisa é avaliar o que é prioridade naquele dia. É ir à academia ou resolver o problema parlamentar que naquele momento não tem como eu delegar? Essa é a primeira avaliação. Segundo, é tentar ver, é possível acordar um pouco mais cedo e executar a sua meta de ir à academia? Talvez não. Muitas das vezes não é. Tá tranquilo, tá tudo bem. Então você pode jogar isso para outro dia da semana e cumprir aí a sua meta de 3 vezes de atividade física. Então é flexibilizar a sua agenda, porque a política ela não é engessada, ela não tem uma rotina, mas é você saber exatamente quais serão as suas prioridades naquela semana. O que de fato você pretende fazer? E aí, com esse objetivo muito delimitado, com essas metas descritas, bem analisadas, você consegue fazer todas as funções que você se propõe de forma mais assertiva e muito mais fácil de serem executadas. Então, Vanessa, nesse cenário, como que o assessor pode dar o primeiro passo e conseguir realmente trazer mais planejamento para a sua vida profissional, enfim, para a vida? O que ele faz? Existem vários caminhos, né? Vou tomar a liberdade de dar um caminho que funcionou para mim, que foi eficaz para mim. E o primeiro passo é
como já disse várias vezes, é admitir que tem um problema, que precisa se planejar, que precisa estruturar a sua vida profissional, emocional, pessoal, financeira. A partir desse momento, você pode, por exemplo, começar pelos livros. Eu comecei por livros. Quando me disseram que eu tinha que ler, eu fiquei apavorada, para ser sincera, porque eu pensava, nossa, mas eu não consigo ver o meu marido, eu vou tirar 1 hora por dia para ler. Isso me parecia, assim, de um absurdo tremendo, porque era uma loucura. Como assim? Eu não estou tendo tempo, eu estou te reclamando que eu não tenho tempo. Mas aí você vai encontrando estratégias. E um dos cursos que eu fiz, o professor deu uma tabela de Excel, e eu posso até compartilhar também com as pessoas depois. Essa tabela, ela te ajuda a fazer um planejamento. Uma coisa super simples, mas que facilita muito. Você coloca ali o número de páginas do livro, em quanto tempo você quer concluir aquele livro, por exemplo, um livro de 500 páginas, você quer concluir em 30 dias. E ele vai te dizer quantos dias você quer ler. Você quer ler de segunda a sexta, você quer ler 3 vezes na semana, você quer ler todo dia, você pode fazer essa opção também. E aí essa tabela vai calcular para você quantos dias você vai precisar ler para concluir aquele livro. E eu achei aquilo fantástico. Porque é o primeiro passo para você se organizar. Olha, eu tenho que ler 1 hora por dia, 3 vezes por semana, para concluir a minha meta de terminar esse livro em 30 dias, por exemplo. Então foi um passo importante, parece simples, né, assim contando, mas foi um passo que solucionou um problema de forma muito eficaz. Porque eu consegui ler, eu passei de não ler nada, ou só os jornais ali, as redes sociais, para ler 3 livros por mês. Eu estou conseguindo ler 3 livros por mês. Claro que tem mês que eu leio um livro só, diante da dinâmica, é verdade, mas digamos aí que em 3 anos, todos os meses eu concluo um livro. Isso para mim foi livro pessoal às vezes, não só profissional. Coisas interessantes que eu gostaria de ter lido e não tinha tempo. Então acho que isso foi muito libertador para mim, que eu percebi que eu estava avançando, eu estava caminhando em alguma coisa. Além dos livros, a pessoa pode fazer a opção por cursos, né? Tem vários cursos no mercado, bons. Em Brasília, especialmente, tem muitos, mas se você mora em outro estado, você pode procurar no próprio Google, joga aí alta performance, produtividade, organização pessoal. Tem cursos online, presenciais, tem também muitos vídeos no YouTube grátis que podem te ajudar nessa jornada. E eu acho que é um passo de cada vez. O mais importante é evoluir um pouco a cada dia. Eu fui num curso e um rapaz disse uma frase que eu achei sensacional e eu gosto muito de repetir. É melhorar 1% a cada dia. Nenhum desafio maior. Não comece querendo ler 10 livros por mês, 3 livros, porque você vai paralisar diante daquele desafio imenso. Lê 1 página por dia. Começa lendo 1 página. No final do mês você vai ter lido 30. E aí já pode ser o ânimo que você precisava para começar a fazer mudanças importantes na sua vida. O que você diria sobre produtividade, então? Na verdade, são 2 conceitos que têm muita resistência. A tal da zona de conforto, que virou aí uma briga nas redes entre as pessoas, né? Até piada entre os colegas sobre a tal chamada zona de conforto. Que nada mais é do que aceitar que as mudanças estão acontecendo. Por isso que eu não gosto de falar essa palavra. Eu prefiro falar a questão das metáforas do Quem Mexeu no Meu Queijo e outros livros aí que tratam dessas mudanças. Não é essa questão de ser tão produtiva. A produtividade caminha no mesmo lado aí da zona de conforto, né? Que também parece que é um palavrão. Quando eu falo produtividade, eu me refiro a ter planejamento, a ter metas mesmo. É saber o que você vai executar naquele dia. Não é querer abraçar o mundo, passar 40 horas resolvendo todos os problemas das pessoas, não. Tem uma frase que muitos desses especialistas em produtividade falam, que é quem não tem agenda vira agenda dos outros. E é mais ou menos isso, é você ter uma agenda. É uma agenda de que de fato você vai fazer hoje. Olha, eu tenho um compromisso pessoal às 10. Então será que hoje não é o dia de eu chegar mais cedo, executar aquelas atividades mais importantes? Ou talvez até desmarcar seu compromisso, agendar ele para outro dia, que você tenha mais tranquilidade de comparecer. Então essas flexibilizações que você vai fazer na sua agenda pessoal e na sua profissional que vão te ajudar a ser mais produtivo. Ser produtivo tem a ver com dominar o tempo, é controlar as suas 24 horas. Uma coisa importante que a gente tem que ter claro, que a moeda mais cara, a maior riqueza que todos nós temos, além da saúde, é o tempo. O tempo, todo mundo tem 24 horas. O seu deputado, qualquer pessoa, você como assessor, todo ser humano só tem uma coisa, 24 horas. Não há dinheiro no mundo que compre 1 horinha a mais. Então, nessas 24 horas, nós estamos em pé de igualdade. Todo mundo tem essa mesma ferramenta, tem esse mesmo tempo. Então, se você tem 24 horas por dia, você tem que saber administrá-las. Quanto tempo você vai tirar para dormir? Quanto tempo que é também muito importante para a sua saúde física? Quanto tempo você vai trabalhar? Quanto tempo você vai cuidar do teu filho? Se você planejar todas essas 24 horas, eu tenho certeza que você vai conseguir ser mais produtivo. E aí é o que eu falo de produtividade. É dominar o tempo e não virar escravo dele.
E para as pessoas, para os novos jornalistas ou especialistas em mídias sociais que queiram trabalhar com política, mas têm uma dificuldade porque não conhecem muitas pessoas, o que eles podem fazer? Eu acredito que o mais importante nessa primeira etapa é se atualizar sobre o legislativo, saber exatamente como funciona a Câmara, como funciona o Senado, como funciona uma Câmara Municipal, é ter esse conhecimento sobre o funcionamento do legislativo. A gente ainda vê aí muito assessor que quer trabalhar na política, mas não quer entender o processo legislativo, né? Que é uma contradição. E essa questão do legislativo, eu acho que ela é importante, inclusive, para toda a população, né? Eu acredito que tinha que ser uma política pública dada nas escolas, ensinar ao máximo de detalhes como funciona o processo legislativo, qual o papel de um parlamentar, qual o papel de um vereador numa Câmara Municipal, exatamente o que ele pode fazer por você. Eu acredito que ainda há muito desconhecimento sobre como funciona o legislativo e qual o papel do legislativo. Então, eu acho que o assessor que quer disputar essa vaga, a primeira coisa que tem que fazer é isso, é conhecer a fundo o legislativo. E o segundo passo é aceitar o domínio das redes sociais no processo de comunicação e se atualizar sobre as plataformas, como elas funcionam, como você pode tirar melhor proveito. E aí vem uma ferramenta essencial nesse processo, que é o marketing digital. Não esse marketing digital que a gente vê nas redes sociais, de venda, de interação. É o marketing digital introduzido na política, com as suas nuances, respeitando a lei, respeitando as particularidades da comunicação política, mas é uma ferramenta importantíssima nesse processo. Eu queria que você falasse um pouco como foi para você, quando você descobriu, né, quando a gente já tinha contato, mas é diferente quando você começa a trabalhar com isso. Como foi quebrar essa resistência e passar a trabalhar com isso, e o que você diria para as pessoas que ainda sentem esse preconceitinho lá no fundo do coração, mas precisam se atualizar, né? É verdade, eu vou confessar que eu tinha assim, quando eu descobri, né, percebi que estava desatualizada, claro, o primeiro passo foi tratar do marketing digital. E eu ficava um pouco assim, acho que é resistente mesmo a palavra, a todas essas ferramentas, né, e também um pouco apavorada, porque eu ficava pensando como é que eu vou colocar tudo isso no meu dia a dia, né. A atualização e mais a atividade em si do marketing digital, ela é muito minuciosa, ela tem muitas etapas. Então o marketing digital ele veio para ficar. Não tem como fugir dessa estrutura. É claro que o marketing digital ele não funciona exatamente como está nas redes sociais, aquela venda obsessiva, captura de leads, listas. Não, na política ela é feita de outra forma. Nós usamos essas ferramentas de outra forma, de forma de atingir mais pessoas, levar mais aquele parlamentar para o conhecimento do público, mais focado no público-alvo dele. Mas o conceito do marketing digital ele é essencial agora na comunicação política, porque ele traz ferramentas que facilitam essa interação do assessorado com o público que elegeu, até do eleitorado que pode vir um dia votar nele, ou além disso, porque nem tudo é voto na comunicação política, também aquela interação do comportamento do parlamentar na representatividade. Como é que aquele parlamentar está se comportando? Como é que ele está representando aquele estado? Como é que ele está representando aquela cidade no legislativo? Então é muito importante que a gente tenha em conta que o marketing digital é essencial nesse processo, e que o nosso foco é diferente. Nós não estamos vendendo, na verdade, uma imagem, mas nós estamos levando o que acontece no legislativo para conhecimento da população brasileira. E isso é importantíssimo no processo de construção de um país mais democrático. E tem saída, Vanessa, para tudo isso? Tem sim. Tem que gostar da política, tem que gostar de redes sociais, tem que gostar desse frisson, dessa loucura que é a política, dessa falta de rotina, de acordar todo dia e ter um novo desafio, de viver intensamente a sua profissão. Eu acho que com todos esses elementos, você vai conseguir tratar melhor essa questão. Você vai gostar de fazer. Mas eu ainda tenho como pilar central que você tem que ser apaixonado pelo que faz. Tudo que você faz com paixão, com amor, que você tem muita energia para fazer aquilo, você faz melhor. E aquilo é menos sofrido para você. Aquilo vai trazer para você um bálsamo, vai ser prazeroso. Então, todos os dias quando eu acordo para ir executar meu trabalho, isso é um prazer para mim, não é um problema, não é um sofrimento. Então, acho que a primeira pergunta que todos nós temos que nos fazer é se isso é o que move o seu coração, se é isso que faz ele pulsar. Quando você quer tratar de assessoria parlamentar, isso te motiva, isso te anima. Quando fala, vamos ali fazer uma campanha eleitoral, você, uau, bora lá, vamos ver o que a gente pode contribuir. Então, acho que essa energia, essa alegria de mexer com a comunicação parlamentar é importante, porque o legislativo é o coração do país. A maior parte das decisões de políticas públicas são definidas ali. É ali que germina as grandes mudanças no país. É ali onde são debatidas as mudanças no seu dia a dia.
Então, a sua vida pode mudar com decisões tomadas ali no legislativo. Então, eu acho importante que você tenha tudo isso em conta na hora de definir se essa profissão é para você.